Bom, turminha, hoje nós vamos começar uma atividade que, na verdade, a gente já vem praticando, que é a resolução de problemas envolvendo as 4 operações. Aí eu vou falar um pouquinho sobre os passos que a gente segue para resolver um problema quando ele se apresenta. E que muitas vezes, em um problema só, para que a gente tenha uma resposta correta, a gente tem que fazer várias operações matemáticas. E é isso que a gente vai ver. Vamos lá? Até agora, a gente viu algumas situações e que apareceram os probleminhas até na atividade que a gente já fez. E fomos resolvendo algumas, tivemos bons êxitos, outros nem tanto, mas a gente conseguiu fazer. Muitas vezes a gente responde a questão, mas não presta atenção qual o caminho, como foi que a gente chegou, qual que a gente percorreu para chegar nesses resultados. E é isso que a gente vai entender agora, como funciona, qual o passo a passo que a gente segue. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz de uma maneira organizada, de uma maneira pensada, o resultado com certeza vai ser sempre melhor. Vamos ver? Para encontrar a solução de um problema, a gente deve seguir 5 etapas, que com certeza ao final dessas 5 etapas, o resultado obtido vai ser o correto. Então vamos lá, a gente tem que pensar no seguinte: primeira coisa, compreender o problema. Segundo, planejar a solução. Terceiro, executar o que foi planejado. Quarto, verificar se resolveu corretamente o problema. E quinto, responder a pergunta do problema. Feito esses 5, você com certeza vai ter êxito nas suas respostas. Seguir esses passos, na verdade, é a gente organizar o raciocínio, para que possamos calcular e encontrar a resposta procurada. Aqui a gente tem 5 passos: compreender, planejar, executar, verificar e responder. Todos eles fazem parte do mesmo processo que a gente veio fazendo até agora, o de procurar uma resposta para as questões que foram perguntadas. Então, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, compreender o problema. O que é esse compreender? Na verdade, a gente compreende o problema quando a gente procura entender o que é que está sendo perguntado. Eu tenho que responder quais questões. Então, esse é o primeiro passo para que a gente consiga compreender e poder resolver. Segundo, eu já sei qual é a pergunta. Agora eu quero saber como eu vou chegar nesse meu resultado. Então, eu tenho que planejar uma forma. Qual a operação que eu vou precisar fazer para que isso me dê o resultado correto? Eu vou precisar somar, vou subtrair, vou multiplicar, vou dividir. Como eu vou chegar nesse resultado? Ou até mesmo quantas operações matemáticas eu vou fazer para encontrar esse meu resultado. E essa é a parte de planejar. Na terceira parte, a gente vai executar o que foi planejado. Ou seja, eu já sei como é que eu vou resolver essa questão. Agora é botar no papelzinho e começar a fazer os cálculos. Feito isso, a gente vai verificar. Ou seja, vou olhar se aquela continha de multiplicação eu fiz certa, se as parcelas lá da minha adição estão correta, se a minha subtração deu certinho. Eu posso verificar isso utilizando a operação inversa. Então, eu tenho que me certificar, ou seja, estou verificando se os cálculos foram feitos de forma correta. E o quinto e não menos importante é responder. Mas não é simplesmente colocar o número lá e não dizer de onde ele partiu. A gente tem que entender que para dar uma resposta, eu tenho que falar de forma objetiva o qual foi o resultado que eu encontrei. Então se meu resultado vai ser em dinheiro, então eu vou dizer, eu tenho tantos reais, ou deu tantos reais, ou sobrou tantos reais. Mas a resposta ela tem que estar completa, não basta a gente só jogar os números lá e deixar por conta de quem vai ler, não, tá certo? Então, essas são as dicas que a gente dá, é o processo que a gente tem que compreender para encontrar realmente o resultado daquilo que a gente procura, ou seja, a resposta de um problema matemático, ok? Boa sorte aí nas atividades, vamos lá?